E eu quero falar com vocês sobre uma palavra que Deus então ministrou no meu coração entre ontem à noite e hoje de manhã, chamado folhas e frutos. Folhas e frutos são partes integrantes, obviamente, de uma árvore. E primeira coisa eu quero perguntar, você sabe para que serve uma folha e para que serve um fruto? É óbvio que nós sabemos diferenciar, o fruto você vê, é vistoso, é bonito, na maioria das vezes é comestível. A folha é aquela roupagem que reveste toda a árvore. Mas qual é a função de cada um? A função da folha, basicamente, é fazer a árvore sobreviver. A função biológica da folha é captar o oxigênio que vem, o gás carbônico que vem do ambiente, filtrar aquele gás carbônico, assim como nós fazemos ao inalar o oxigênio, a folha puxa esse gás carbônico, transforma e devolve o oxigênio para a natureza. A folha ela é responsável por absorver luz e poder dissolver essa luz em forma de energia para a planta. A folha é responsável, então, pela o que a gente poderia chamar de necessidade básica de vida. Uma planta que tem folhas, ela está viva. Quando as folhas secam, quando as folhas caem, a não ser que seja uma planta com a raiz muito profunda e que esteja preparado para aquele momento no outono, caso contrário, essa planta sem folhas, ela não sobrevive. A folha, ela é primordial para que a planta esteja viva. A planta está viva. Ela absorve gás carbônico, ela libera oxigênio, ela absorve luz, ela absorve um pouco de água, a maior parte da água vem pela raiz, mas está ali, a planta está viva. A diferença é que Jesus explica que uma árvore não pode viver apenas de folhas. Porque se uma árvore vive apenas de folhas, ela simplesmente está sobrevivendo. Ela não está cumprindo a sua função para a qual ela foi plantada. A árvore que realmente cumpre, num sistema biológico completo, a sua função, é aquela que dá frutos. Por quê? Qual é a função do fruto? Para que serve o fruto? Ah, pastor, serve para eu comer. Também. Mas, além de você comer, por que o fruto é tão vistoso? Por que ele costuma ser saboroso? Porque o fruto atrai. Não era para atrair somente vocês. A função biológica do fruto, e aí ela tem uma única função biológica, é dar mais fruto. A função biológica de um fruto, eu não sei se vocês sabem disso, mas o fruto nada mais é do que o ovário da árvore, que se transforma e que fica vistoso e bonito, e dependendo da árvore, aquele fruto explode e lança sementes. Para que lançar semente? Para que aquela semente caia e produza uma nova árvore, e essa nova árvore produza mais frutos que vão explodir e lançar mais sementes. Então, a função das folhas é manter vivo. É manter vivo, manter de pé. A função biológica do fruto é fazer com que haja novas gerações a cada instante. Você já parou para pensar? Eu respeito muito o livre-arbítrio de cada um e você vê que na nossa sociedade moderna está uma moda de não querer ter filhos. Muita gente não quer, não é que não pode ou não quer, não quero ter filhos. Respeito a opinião deles. Mas, se nós pararmos para pensar, qual é a nossa grande alegria? Qual é o grande prazer da vida? São os carros que a gente compra? São as casas que a gente mora? Ou será que você se alegra muito mais vendo um filho se formando na faculdade? Um filho te trazendo um neto nos braços? O que mais realmente nos alegra? Porque a raça humana, criada à imagem e à semelhança de Deus, ela não foi criada para viver isolada e viver a sua vidinha com apenas folhas, sobrevivendo ao ambiente e depois ela morre e acabou. A espécie humana, criada aos olhos de Deus, à imagem e semelhança de Deus, pelo próprio Deus, ela foi criada justamente para isso, para viver uma vida plena e para dar continuidade às próximas gerações. Amém? Esse é o desejo de Deus. E para que isso aconteça numa árvore, biologicamente falando, nós precisamos de frutos. Aí vem o passarinho, bica o fruto, cai a semente, cai em terra, nova árvore, nova planta, novo fruto.
O fruto, ele é vistoso, ele é bonito, ele é saboroso justamente para isso, para atrair as nossas mãos, para atrair os pássaros, para atrair outras situações que venham abrir aquele fruto e tirar a semente para uma nova vida começar a nascer. Então, queridos, essa introdução toda é para que vocês entendam que as folhas são importantes para que haja vida, mas o fruto, ele é necessário para que haja muito mais do que vida, para que haja um legado, para que haja uma multiplicação, uma perpetuação. E é sobre isso que Jesus fala conosco, quando você abre a tua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, nos mostra a história que Jesus estava saindo da cidade de Betânia, e ele avistou ali uma figueira. E ele estava com fome, se aproximou da figueira, procurando algum fruto nela. Então vamos ler. Acompanha comigo aí na tela também, ou na sua Bíblia. Mateus 21, 17 ou 19. Lembrando que nós estamos usando a versão NVI, Nova Versão Internacional. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão, o que está escrito aí? Folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção com vocês aqui. Raras vezes nós vemos Jesus tomando uma atitude que poderia ser considerada negativa por alguns. Por exemplo, quando ele entra no templo, quando ele vê os mercadores ali fazendo aquela bagunça, vendendo coisas, transformando a igreja num grande comércio. Simplesmente pensando em lucro, esquece o sacrifício ao Senhor, esquece a adoração, o negócio aqui é dinheiro. Quando Jesus entrou ali, ele tomou uma atitude que alguns ficam chocados. Puxa, Jesus ficou irado. Ele pegou lá uma corda, trançou a corda, fez um chicote e saiu dando chicotada nos vendedores, virou as mesas, causou aquela bagunça toda, e muita gente ao olhar esse texto não entende. Ah, Jesus perdeu o controle. Não, ele não perdeu o controle, ele ainda cita a passagem lá de Salmo que diz que o zelo da tua casa me consome, o amor à casa de Deus é tão grande que chega um ponto que não dá para aceitar algumas coisas acontecendo. É a mesma coisa que a gente vê desculpe a sinceridade, é o zelo da casa de Deus. A gente vê esse monte de porcaria na TV, dizendo ser igreja, quando na verdade só estão ali fazendo comércio de coisas, vendendo meias, gravatas ungidas, rosas e sal e sei lá mais o quê, transformando a casa de Deus num lugar de arrecadação de dinheiro, e não num lugar onde as pessoas são curadas, libertas e transformadas. Jesus se revoltou? Não, Jesus simplesmente deixou com que o zelo pela presença de Deus falasse mais forte. E ele tomou uma atitude enérgica. Alguns não entendem. Nessa situação da figueira é muito parecido. Alguns falam, meu Deus, Jesus amaldiçoou alguma coisa? Sim, Jesus amaldiçoou uma figueira. Ele chegou perto dela, foi colher um fruto, procurou, só achou folhas. E aí ele fez o quê? Nunca mais nasça fruto de ti. Se você for na passagem sinótica lá em Lucas, você vai ver que quando eles voltaram, olharam e a figueira estava morta. Ela secou imediatamente, ela morreu. Nem ficar de pé com folha sobrou, morreu por completo. E alguns podem se perguntar, por que Jesus foi tão mal com uma figueira? Não é que Jesus foi mal com uma figueira. Jesus colocou ela ali com um propósito. E a partir do momento que ela não serve para aquilo, simplesmente ele falou, não cumpre o propósito, corta. Em Marcos ele fala isso. Ele fala também em Mateus, uma série de textos. Você vai ver ele falando, olha, uma árvore boa não pode dar fruto ruim. E uma árvore ruim não pode dar fruto bom. A árvore ruim, ela só serve para uma coisa, para ser cortada e lançada no fogo. Eu sei que nós com a nossa sociedade moderna, nós somos muito, nós parecemos mãe judia, né? Sabe a mãe judia? A mãe israelense,
Ela é um ótimo exemplo daquela que abraça e se deixar. Não vai casar, não. Não vai casar? Tá bom, você até vai casar, mas vai morar aqui comigo. Então, às vezes, a gente quer ser tão protetor, que a gente fala, não, mas isso aqui não serve para nada. Não, mas deixa aí, não corta não. Sabe aquele sapato velho, que você não usa mais? Você já usou bastante até. Você não usa mais, está lá criando pó, está lá sendo corroído por traças. Está na hora de jogar fora, ou pelo menos dá uma reformadinha e doa para alguém. Não, mas eu gosto tanto, deixa ele aí. Jesus é prático. Jesus não guarda sapatos velhos. Jesus não guarda uma árvore que só tem folhas. Jesus ele é mais prático. Ele fala, você serve para isso? Não sirvo, então tchau. Você tem dúvida disso? Lembra o jovem rico quando chegou para ele? Quem se lembra dessa passagem? Lembra do jovem rico? Jesus, olha, eu faço tudo, eu cumpro a tua palavra, arrisca. Olha, eu obedeço a lei, eu honro meus pais, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, eu jejuo, eu sou um exemplo. O que mais me falta para entrar nos céus? Jesus falou, olha, pega tudo que você tem, vende. Alguns pastores hoje diriam, pega tudo que você tem, dá para mim. Não é assim que acontece nessas coisas aí fora? Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Aí diz que o jovem ficou meio triste, porque o coração dele estava pegado. Jesus ficou, não, vem cá, vamos conversar, eu vou te explicar melhor. Não. O jovem virou, baixou a cabeça, Jesus falou, tchau. Continuou caminhando. Algumas pessoas também não entendem essa passagem. Ah, pastor, Jesus queria deixar o rapaz pobre? Não. Jesus só queria mostrar para ele que o coração dele estava preso. Que as riquezas eram mais importantes do que tudo. Mais importante do que a salvação, mais importante do que ajudar o próximo. Jesus não queria acabar com a vida de ninguém. Outra situação, Jesus está passando lá pela praia. Aí ele vê Pedro, vê João, vê Tiago. O que ele fala para eles? Vem e me... Engraçado que a Bíblia relata que Jesus não ficou se explicando. Não, vem e me segue por causa disso, porque eu sou o filho de Deus, porque eu vou resolver tua vida, porque você vai ganhar a salvação na eternidade, e aqui na terra você vai ganhar 100 vezes mais. Não, Jesus só falou isso para Pedro lá no finalzinho, depois de 3 anos caminhando com ele. Jesus não fez promessa nenhuma, só falou, vem e me segue. E se eles não querem seguir? Jesus continua andando. Essa é uma coisa que nós temos que entender hoje, igreja. Nós estamos sendo, de uma certa maneira, influenciados por uma sociedade onde as pessoas têm muita paciência com a gente. Elas falam uma vez, elas falam 2, elas falam 3, elas falam 10. E se a professora no colégio hoje em dia, vocês sabem do que eu estou falando que é verdade. Se a professora no colégio hoje repreende um aluno, a mãe vai lá brigar com a professora. Não, você está constrangendo meu filho, você isso, você aquilo. Porque a sociedade hoje está assim. Não estou falando que A, B ou C, eu ou você somos... Não, a sociedade mudou. Vamos encarar esse fato. A sociedade mudou. Eu tenho certeza que alguns de vocês, quando estavam na escola, aqueles que já passaram aí dos 50, 60, ai de vocês se no meio de uma sala de aula começa a conversar. Tinha reguada ainda naquela época? Ajoelhar no milho, ficar atrás da porta, sei lá, suspensão, advertência, você não ouve mais essas palavras. Eu falo porque hoje eu vejo meus sobrinhos, chega na escola, toca o terror. E se a professora reclamar, a mãe vai lá brigar com a professora. Por quê? Porque a sociedade mudou. Vamos ter que encarar esse fato. Não podemos ser ignorantes e achar que a coisa é igual, porque não é. A sociedade mudou. O problema é que nós estamos trazendo esse conceito da sociedade para dentro da igreja, para dentro da vida cristã. Jesus vira e fala, dá frutos. Ah não, Jesus, estou ocupado. Mês que vem a gente conversa de novo. Aí Jesus vai tendo paciência. Aí Jesus fala, olha, vem e me segue. Não, agora não dá, porque... Jesus, me chama de novo semana que vem, porque essa semana eu tenho uma reunião importante. E a gente vai transferindo conceitos da sociedade moderna para dentro da nossa vida cristã. E eu estou falando isso com todo o carinho e amor do mundo para vocês. Tomem cuidado. Jesus é o mesmo ontem, hoje
e vai ser eternamente. Ele não muda. Nós podemos mudar. Nossa sociedade pode mudar. Mas tome cuidado, porque a palavra de Deus não muda. Ah, então a palavra de Deus está desatualizada? Não. É a sociedade que está deturpando tudo. A culpa não é minha nem sua. Fica tranquilo, não estou te acusando de nada. Eu só estou dizendo que a sociedade caminhou para um ponto onde não se tem mais compromisso. Não se tem mais a verdade. Jesus, ele não quis saber. Árvore, cadê o fruto? Não tem. Eu te amaldiçoo. Nunca mais nasça fruto de ti. Que nós, como cristãos, venhamos tomar cuidado, amém? Para que Jesus nunca olhe para a gente e fale, cadê o fruto? Só tem folha. Só tem aparência. Mas não dá frutos de justiça, de verdade, de amor. E se você for comigo lá no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 5 até o 15. Nós vamos ler uma história, Jesus explicando sobre a parábola do semeador. Eu creio que a maioria de vocês já ouviram essa parábola. Lucas 8, do 5 ao 15. Acompanha comigo aí, diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando ele semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. E dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são até os que ouvem, mas depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Versículo 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Versículo 14. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocadas com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Versículo 15. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Todo mundo conhece essa parábola? É muito simples. O semeador pegou as suas sementes, saiu lançando. Ele diz que a primeira parte caiu à beira do caminho. Não caiu dentro. Sabe quando você ara a terra, você abre um sulco, você abre ali um buraco na terra para lançar semente. Só que na hora de lançar não caiu no sulco. Não caiu dentro do local. Caiu à beira, fora. E diz que alguns vieram, pisaram, e outras aves vieram e comeram aquelas sementes. Essas pessoas, Jesus vai dizendo aqui no versículo 11 e 12, que são aquelas pessoas que até ouvem a palavra. A semente foi lançada. Mas o diabo vem e rouba. Não deixa que saia da mente, não entra para o coração. Existe isso aí, é tema para uma pregação de outro dia, mas geralmente a palavra ela entra primeiro na nossa mente, passa pela nossa razão, e depois ela cai ou não no nosso coração, depende do nosso entendimento. Se a gente julga, não, isso aqui não é para mim, ela não desce, não acha morada no nosso coração. Mas se a palavra ela passa pelo nosso filtro de razão, e fala, não, isso faz sentido, isso é bom, então ela vem para o nosso coração e ali ela frutifica. Mas está dizendo que essas pessoas receberam a palavra, passou pela mente, mas não chegou ao coração. Ela foi roubada por Satanás. E as pessoas não chegaram nem a crer, nem acreditaram na palavra de Jesus, nem creram nas promessas de Deus. Diz que tem um segundo tipo de pessoas, que é aquelas que a semente cai, mas cai num solo pedregoso ou rochoso. Versículo 13. Essas são até que recebem a palavra com alegria. Vêm na igreja e falam, poxa, que palavra legal, é isso mesmo, é para isso que Deus me criou. Mas não tem raiz. E aí bate um sol e resseca, e aquele fruto não vai para frente.
Ela morre, a semente morre, ela não frutifica. E ainda tem a que caiu entre os espinhos, que na minha opinião particular, é o maior problema da cristandade moderna. São aqueles que até ouvem a palavra, creem, até abrem as rochas, abrem um pouco o coração, a semente entra, penetra, multiplica, só que quando ela está crescendo, vem os espinhos. O que são os espinhos? Os problemas, as tribulações, as angústias, o medo. Gente, como nós somos medrosos, o ser humano é um ser medroso por natureza. Sabe por que eu não me dedico mais? Porque se eu não me dedicar mais, vai faltar, sei lá, eu tenho que trabalhar 60 horas por semana, porque se eu não trabalhar 60 horas por semana, vai faltar dinheiro na minha casa. Nós temos esse medo. E aí nós ficamos trabalhando igual um maluco, achando que ali é a solução, sendo que Jesus e Deus falam na sua promessa, na sua palavra, que Deus dá o sustento enquanto nós descansamos nele. É lógico, eu não vou ficar o dia inteiro na rede, né? Senhor, manda dinheiro do céu. Não é isso. Mas eu não preciso ir além da minha força. Eu não preciso negligenciar minha família. Eu não preciso acabar com a minha saúde, acabar com o meu tempo, minha comunhão com Deus, para ficar trabalhando igual um maluco, sabendo que se eu fizer a minha parte e trabalhar no período certo, cuidando da minha casa, da minha família, da minha saúde, da minha comunhão com Deus, Deus vai cuidar também do meu trabalho. É assim a promessa dele, nós temos vivido isso. Nós temos experimentado isso, mas vem os espinhos, dívida, problema, ambições, os cuidados desse mundo, os deleites desse mundo, as riquezas, tudo isso é espinho que sufoca e na minha opinião, volto a dizer, é o maior problema da cristandade moderna. Nós até recebemos a palavra, mas os espinhos falam, puxa, eu amo Jesus, mas a minha casa nova... Não, eu não tenho como abrir mão, eu preciso primeiro resolver isso, depois eu sigo Jesus. Não, eu amo Jesus, olha, eu amo a igreja, eu amo a palavra de Deus, mas primeiro meu trabalho, eu tenho que resolver essa situação primeiro. Depois que isso ficar resolvido, aí sim eu me dedico um pouquinho mais de tempo. São os cuidados desse mundo. Aquilo que vai passar, aquilo que vai acabar, aquilo que uma hora... É findado. Se nós perdemos nossa saúde, acabou. Se a gente ficar num leito, numa cama lá e falar, olha, não tenho mais condição, eu estou inválido, acabou o trabalho, gente. Acabou. Eu já falei isso para vocês, eu vou tornar a dizer. A cena mais triste que eu vi na minha vida, de todas, eu já vi coisas ruins na minha vida. Mas a cena mais triste de todas foi um irmão nosso que estava falecendo, ele estava no leito da morte, e eu visitei ele no hospital alguns dias antes dele falecer, e essa foi a cena mais triste que eu vi na minha vida, não pelo estado de saúde dele, muito menos pelo falecimento, porque, como a gente costuma brincar, pelo menos a gente sabe para onde ele foi, ele está nos braços do pai e a gente está aqui pagando conta até hoje. Mas o momento mais triste foi quando ele olhou nos meus olhos e o olhar dele de tristeza era tão grande, quando ele falou, eu gastei a minha vida inteira, eu gastei tempos e anos e dias da minha vida com a coisa errada. Ele era um homem que trabalhava muito, sempre foi muito trabalhador, muito honesto, ele corria atrás, ele fazia negócio, ele fazia acontecer. Mas quando eu vi ele chorando, falando para mim, eu devia ter dado atenção aos meus filhos. Eu devia ter dado atenção à minha esposa. Eu devia ter me dedicado mais a Deus. Ele falou isso para mim. Eu não incitei ele a falar nada. Ele simplesmente chegou e falou, pastor, o médico disse que eu não passo dessa semana. E sabe qual é a coisa que mais está me afligindo? Que eu gastei a minha vida inteira correndo atrás de dinheiro. O meu relacionamento com meus filhos, muito ruim. Um deles nem fala comigo. O meu relacionamento com a minha esposa, muito ruim. Machuquei muito ela nessa vida. Meu relacionamento com Deus, nem se fala. Blasfemei tanto dele. Cada vez que eu não fechava uma venda, eu culpava ele por isso. E agora, eu não tenho nem mais uma semana de vida e não dá tempo de voltar atrás e correr atrás do que importa.
Graças a Deus, a notícia boa é que naquela semana ele teve ainda alguns poucos dias, ele teve uma oportunidade de pedir perdão, de se reconciliar com a família, com Deus, com tudo, e partiu em paz. Mas foi a coisa mais triste que eu já vi. Foi um homem chegar e falar, eu gastava 10, 12 horas por dia atrás de dinheiro, e isso não me vale de nada agora, porque eu não tenho mais como gastar. Morreu jovem. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Deus nos plantou como árvores. Árvores têm que ter folhas para viver. Nós precisamos de coisas para viver. Trabalho, dinheiro, saúde. Mas árvores têm um propósito maior do que sobreviver. O propósito maior de uma árvore não é somente ficar viva. É dar frutos. É gerar filhos. É gerar netos. É postergar a próxima geração. É conseguir um legado. Você já imaginou a seguinte cena? Se hoje você fosse escrever a sua... Como é que chama lá na lápide? Epígrafe, é isso? Biografia acho que seria algo mais amplo, né? Biografia seria a história da sua vida. Aquele resuminho que vai na lápide, no túmulo, como é que chama aquilo? Epígrafe mesmo, né? Epílogo? Acho que é epígrafe, não é? Agora eu fiquei na dúvida. Não, epílogo é um antes. Epígrafe. Uma coisa assim. Você vai escrever a sua própria lápide, do seu próprio túmulo. Você sabe que o espaço é curto. Não dá para falar muito sobre você mesmo. Imagina, né? Se minha esposa ia conseguir escrever. Ia ter que fazer um túmulo do tamanho dessa parede aqui. Você tem lá a sua lápide e você mesmo vai escrever quem foi você. Em poucas palavras. Gente, faz esse exercício. É interessante. Eu não gosto de cemitério. Eu não gosto de cemitério não é porque misticismo, nada disso. É porque eu acho que ali você vê tanto tesouro, tanto sonho enterrado com as pessoas. Você vai nos cemitérios, você vê pessoas que... Você começa a ler essas coisas e você fala, puxa, quantos sonhos essa pessoa não tinha, quanto potencial essa pessoa não tinha e está aqui agora enterrada. Eu só vou no cemitério, obviamente, quando realmente preciso enterrar alguém. E aí eu aproveito para ficar lendo algumas dessas coisas. E você sempre vê a mesma coisa. Aqui jaz fulano. Ótimo esposo, pai e amigo. Geralmente é isso. É isso que eles colocam no túmulo. Aqui jaz fulana. Uma mãe dedicada, uma esposa fiel e ótima amiga. Engraçado. A gente passa tanta parte da nossa vida gastando tempo com trabalho, com dinheiro, com sonhos de deleites, de prazeres, mas na hora que acaba a vida, alguém vai lá e escreve por nós. Era esposa, era mãe, era amigo. E que realmente, quanto tempo a gente gasta como marido? Quanto tempo de verdade a gente gasta sendo amigo de alguém? Quanto tempo de verdade a gente gasta sendo pai, sendo filho de alguém? Vocês estão percebendo que onde eu quero chegar? Que nós precisamos rever alguns conceitos e alguns valores. Será que nós somos apenas árvores com folhas? Fingindo ser um cristão, tá tudo bonito, eu estou sobrevivendo? Ou será que eu estou gerando frutos? Ou será que meus filhos olham para mim e falam, eu orgulho do meu pai e da minha mãe, eu quero ser igual a eles? Será que nossos filhos podem olhar para nós e no que diz respeito ao evangelho de Jesus Cristo falar, meu pai é fiel, meu pai ama a Deus, meu pai realmente está cumprindo a palavra? Ou será que nossos filhos olham para a gente e vê a gente se desesperando, entrando em, Deus, aonde o Senhor está, que não está vendo o que eu estou passando? Que fruto nós estamos gerando? Que fruto nós estamos gerando? Jesus disse que uma parte caiu na beira do caminho. Será que nós estamos sendo assim? Será que nem estamos nascendo como planta? O diabo vem e rouba a palavra da nossa mente. A gente está aqui sentado no domingo, mas só fica pensando, que hora que ele vai parar de falar, meu Deus? Quero ir embora. Se isso acontece no seu coração, com todo carinho eu te digo, vem procurar a gente, os pastores, no final do culto, para a gente orar sobre a sua cabeça e expulsar de uma vez por todas os demônios que estão roubando a palavra do teu coração. Estou falando sério. Se quando a gente entra aqui no culto, só fica pensando
no almoço, no que vai comer, na hora que vai embora, se não consegue entrar na presença de Deus e absorver aquilo que Deus está falando, vem procurar a gente correndo. Nós vamos orar sim, nós vamos repreender todo o espírito maligno que está tentando roubar isso do teu coração. Ou será que você está na outra situação? Não, olha, a palavra até cai, eu recebo com alegria, mas eu não consigo firmar raiz, eu não consigo, pastor, não sei o que acontece. Ou será que está numa situação que você recebe, até gosta, sai daqui empolgado, mas quando sai dessa porta, os problemas vêm, as angústias vêm, o medo vem, os desejos impuros vêm, a ganância te pega e você fala, não, eu tenho que escolher entre Jesus e... Tem um irmão, alguns anos atrás eu ministrava um rapaz, e um dia, ele ficou alguns anos, uns 2, 3 anos caminhando comigo, no evangelho, mas ele tinha um sonho. O sonho dele era ficar milionário. Era um sonho da vida dele. E ele falava isso abertamente, pastor, eu vou ser milionário, eu vou ser milionário. E aí, depois de uns 2, 3 anos caminhando comigo, ele virou e falou o seguinte, pastor, eu vou deixar a igreja. Assim, numa boa. Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Aconteceu algum problema? É que não dá para ficar milionário cumprindo a palavra de Deus. Aí eu, como é que é? Você está tomando essa atitude consciente? Consciente. Sabe por quê? Porque eu tenho uma empresa, aí eu abri uma segunda, abri uma terceira. Sabe aquela história, né? Você vai abrindo outro CNPJ, outro CNPJ, aí você sonega um aqui, o outro você não paga o fornecedor, o outro, e aí você vai jogando no meio dos CNPJs para ganhar dinheiro. Aí eu falei, peraí, você está me dizendo que você montou um sistema de CNPJs, um não paga o fornecedor, outro não paga o governo, outro não entrega. Mas isso não é um negócio, isso é crime. Por isso que eu estou saindo da igreja, pastor. Porque eu vou ficar milionário esse ano. E ele saiu. Se ficou milionário, eu não sei. Não sei. Confesso para você que não fui atrás saber, porque tudo tem um preço. Tem pessoas que querem alguma coisa a qualquer preço. E aí é o espinho. Entre fazer o que Deus manda e fazer o que o meu coração deseja, por mais impuro que seja esse desejo, eu vou fazer o que o meu coração quer e o resto que... Mas, finalmente, tem uma semente que caiu em boa terra, no lugar certo, e essa semente germinou, multiplicou a 100 por 1. E eu quero terminar com vocês no livro de Mateus, capítulo 7, dizendo o seguinte... Jesus estava falando aí, se você for voltar depois nos versículos, você vai ver Jesus falando, olha, árvore boa dá bom fruto, árvore ruim dá fruto ruim. Não tem como. Não tem como um espinheiro produzir figos. Não tem como uma figueira produzir espinhos. Cada árvore dá aquilo que é dela. Você vai produzir o que é seu. E aí entra em algumas outras pregações que a gente falou nas outras semanas. Qual é o nosso DNA? Se nós temos o DNA celestial, se nós temos o DNA do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós vamos produzir frutos iguais a Ele. Mas se nosso DNA é maligno ou até humano, nós vamos produzir nossos frutos de qualquer jeito. E aí ele termina dizendo o seguinte, que pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos que você dá, Deus vai te conhecer. Pelos frutos que você dá, sua família vai te conhecer. Pelos frutos que você dá, a sociedade ao nosso redor vai te conhecer. E ele termina com uma advertência muito severa, dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 20 ao 21. Queridos, eu quero encerrar por aqui dizendo o seguinte. Não é fácil viver nessa terra. Eu também passo por algumas tribulações. Talvez algumas tribulações minhas sejam piores do que as suas, e muito provavelmente algumas tribulações que você passa são inimagináveis para mim, são dolorosas demais e eu não aguentaria. A verdade é que nós precisamos entender e decidir hoje, não é amanhã, mês que vem você nem vai lembrar mais dessa pregação. Nós precisamos decidir hoje, ao sair daqui, que tipo de semente e fruto nós estamos gerando. Que tipo de árvore, de planta nós somos.
Nós estamos deixando a semente cair? Ou os cuidados, os medos, as dores desse mundo vão nos afastar de Deus? Nós estamos deixando a semente cair em boa terra? Ou a rocha, a gente não deixa a palavra nem criar raiz em nós? Que tipo de planta nós queremos ser? Só com folhas? Só com aparência? Aquela que Jesus vira para a gente e fala, eu cansei de você. Misericórdia, se tem um medo que eu tenho na minha vida, se você continuar esse texto, você vai ver lá depois do versículo 24, e esse é um medo, assim, temor, não de temor a Deus mesmo, de um dia Jesus virar para mim e falar, não te conheço, aparte-se de mim. Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, e Jesus virar e falar, eu não sei quem você é. Por quê? Porque nós podemos até usar o nome de Jesus, mas se o nosso DNA, se a nossa seiva não vier do céu, se a nossa motivação não vier dele, se a gente não produzir os frutos de acordo com o que ele quer, ele vai dizer, não te conheço, você não serve para mim, você só tem aparência, é só folha, corta, lança no fogo. Então nessa manhã, medita com carinho nisso. Que tipo de frutos nós estamos gerando para o Senhor? Pastor, vamos dar nome aos bois ou dar nome aos frutos? Você é justo? Você é honesto? Você é amável? Pastor, eu até tento, mas está difícil. Você é pacífico? Pastor, eu até tento, mas a ira toma conta de mim. Você multiplica os frutos, por exemplo? Você está gerando frutos que estão dando sementes, que estão dando outros frutos, estão gerando novas árvores? Você compartilha o evangelho com alguém? Ah, não, pastor, eu tenho vergonha. Então é uma figueira só com folhas. Não é uma questão de, pastor, eu não tenho aptidão, eu não tenho, sei lá, a minha personalidade é meio acanhada, como que eu vou falar do amor de Deus? Não, gente, eu não estou falando para você sair na rua como um pregador, olha, arrependam-se, é chegado, não, nada disso. Eu estou dizendo com as pessoas que você convive com pessoas, amém? Sim ou não? Você trabalha com pessoas, você estuda com pessoas, como é o seu testemunho para elas? Se um dia você vira para ela e fala, olha, eu entendo o que você está passando, eu já passei por essa situação, eu vou orar por você. Se você falar isso para uma pessoa do teu convívio, que reação ela vai ter? Você vai orar por mim? Você está doido? Tua vida está uma desgraça aí, você amaldiçoa todo mundo, você é vingativo, você é maldoso, você vai querer orar por mim? Ou será que se você disser isso para um colega de trabalho, olha, eu entendo o teu sofrimento e eu estou orando por você, será que ele vai falar, olha, graças a Deus tem uma pessoa justa orando por mim, eu vou dar ouvido para essa pessoa? Você não precisa sair na rua pregando, entregando panfleto, nada disso. Não é disso que eu estou falando. O fruto que Jesus fala é, aonde você for, a semente de Deus tem que fluir. Em atitudes, em palavras, em hábitos. Será que estão olhando para nós como uma árvore boa ou ruim? Vou te dar uma dica. Você já viu alguém tacar a pedra numa árvore sem fruto para tentar derrubar alguma coisa? Pastor, minha vida está uma paz. Vai orar, meu irmão, vai orar. Vai orar que muito provavelmente se a tua vida está uma paz, você não está produzindo fruto suficiente para ninguém tacar pedra em você, para nenhuma criança subir e tentar arrancar, nenhum menino bater com bambu tentando derrubar os frutos. Agora, quando a gente começa a dar fruto, gente, presta atenção, é uma verdade. Você começa a produzir fruto, vão trepar nos seus galhos, vão tacar pedra, vão bater com o bambu, vão tentar puxar os frutos. Por quê? Porque as pessoas têm necessidade de se alimentar. Então, se você está começando a sofrer ataques por causa do evangelho, não confunda, amém? Ah, pastor, eu estou com muito problema. Não. São em função do evangelho, são em razão do seu amor a Jesus Cristo. Se você está sofrendo ataques porque você ama Cristo e porque você está fazendo a vontade de Deus, fique em paz, Deus vai te recompensar. Ele diz que ele limpa a árvore que dá fruto, em João 15, para que dê mais fruto ainda. E assim Deus tem feito com as nossas vidas, amém?